Meu nome é Sidney Ventura e teremos hoje a nossa 10ª aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Na aula de hoje, nós iremos abordar as redes sem fio. Uma rede sem fio, ou uma WLAN, é uma rede local sem fio, Wireless LAN. Ela é implementada como extensão alternativa para as redes convencionais. Temos vários padrões de rede sem fio, a 802.11, a 16, o Bluetooth e a Home RF. Eu diria que dessas, as duas mais comuns para a gente são a 802.11, que a gente vê praticamente todas as redes locais funcionando, e o Bluetooth, que é aquele tipo de rede, normalmente, que a gente vê pareando de equipamento, o fonezinho Bluetooth com o celular, ou então o computador com uma caixinha de som Bluetooth. As redes sem fio, elas utilizam finais de radiofrequência ou infravermelho para a transmissão de dados, tá? Com isso, eu vou minimizar a necessidade de cabos. A grande vantagem da rede sem fio é a sua facilidade de instalação em relação à rede cabeada. Por exemplo, na casa de vocês, se vocês têm lá aquele modemzinho, ADSL, que tem um switch e também é um access point, ou seja, também tem uma rede sem fio, vocês têm duas formas de ligar um equipamento ao modem. Ou você vai ter que puxar um cabo da placa de rede, usando um conector RJ45, um par trançado, para o switch, ou então configurar uma rede sem fio. Usar a placa de rede sem fio, por exemplo, do smartphone ou do equipamento do computador de vocês. Qual é mais fácil do ponto de vista de trabalho? Obviamente, a rede sem fio é mais fácil. Agora, ela tem algumas limitações em relação à rede cabeada, quanto à velocidade, confiabilidade, segurança e ao problema de barreira. Às vezes você tem um sinal muito ruim, perde a conexão fica lenta, problema de sinal. Então é um jogo, né? Você vai fazer justamente a escolha, né? Ou você tem uma rede cabeada, como está aqui, ou uma rede sem fio. Agora, uma coisa interessante é que mesmo a rede sem fio, quando você tem o ponto sem fio, uma hora ele vai virar cabo. Isso aqui eu estou dando um exemplo com o Access Point, que vai entrar por uma rede cabeada. Ou se vocês associarem com aquele modemzinho de casa, chega lá o quê? Ou é o cabo, o cabo coaxial da TV a cabo, no caso do cable modem, ou é o fio da rede telefônica, no caso do ADSL. Então tem uma hora que vai virar o quê? Cabeado. O importante é a ponta. A ponta é rede sem fio do ponto de vista da ponta. De quando eu chego no ponto de acesso, que é aquele modemzinho que se chama Access Point, o ponto que me permite acessar a rede, dali para frente ele é o quê? Normalmente cabeado. O que eu posso ter numa rede sem fio? Vários tipos de dispositivos. Hoje tem impressora, fax, telefones, celulares, notebook, tablet, smart TV, entre outros, tá? Então, as televisões também. Característica das redes sem fio. Oferecem conectividade em áreas difíceis ou impossíveis de se cabear. Muitas vezes eu tenho lá um local que eu não consigo passar cabo de jeito nenhum. Eu vou usar uma rede sem fio. É muito fácil expandir, acrescentar computador, mudança, alterar o layout, mudar o local do computador, porque não implica em mudar a tomada de rede, passar o cabo, mudar a posição do cabo. Tudo muito fácil quanto a isso. É muito flexível. E permite que aplicações e equipamentos móveis operem como em rede cabeada. Vantagens: flexibilidade, mobilidade e praticidade. Como eu já disse, é flexível, é muito fácil de mudar as coisas de lugar, é muito prática e facilita a mobilidade. Óbvio que eu posso ficar andando sem depender do cabo e posso estar conectado. Imagina, eu estou com o smartphone, andando na minha casa, estou o tempo todo conectado. É muito fácil de instalar. Redução de custos, por quê? Uma das coisas mais caras de fazer numa rede é o cabeamento. Não estou falando uma rede doméstica, passar um cabelzinho assim, mas se você numa empresa, fazer o cabeamento todo certificado, direitinho como é para ser feito, é muito caro.
uma rede sem fio é muito mais barata de ser instalada. E é muito mais escalável, é muito mais fácil eu aumentar o tamanho da rede. Agora tem vários problemas aqui. Primeiro é a grande atenuação. O que é atenuação? É o esmaecimento do sinal. Todos vocês já devem ter notado, se eu colocar, por exemplo, um access point, aquela antenazinha aqui, numa sala, e eu ter uma parede de concreto com muito ferro, alguma coisa, atenua demais o sinal. Às vezes na sala do lado eu não consigo pegar o sinal. Esse é um galho. A limitação de alcance, pela distância, quanto mais a minha fase do access point, mais difícil é o sinal, tem uma hora que eu não consigo mais pegar. A interferência, então se eu tiver outros equipamentos eletrônicos, sinais de rádio sendo emitidos no local, podem interferir na rede sem fio, dependendo da frequência. É muito mais difícil atingir altas taxas de transmissão. Normalmente a rede sem fio tem uma taxa de transmissão muito mais baixa que a rede cabeada. Ela é mais suscetível a ataques, então a segurança dela é mais sensível. E pode ocorrer reflexão do sinal no interior de uma casa, nas paredes, tal. Isso também gera dificuldade na rede sem fio. Barreiras que eu posso ter numa rede sem fio. Primeiro, o ar. É mínima, né? Óbvio que o ar oferece uma resistência para a onda, mas é mínima, então é irrelevante. Madeira, como divisórias, gesso, material sintético, abesto e vidros, tem uma barreira de baixa criticidade. Normalmente não gera galho. Então, em ambientes profissionais, empresas, onde você tem divisória, você não tem parede, não dá muito galho. Se instala um access point, ele não tem muita barreira, não atrapalha tanto o funcionamento dele. Já numa casa, por exemplo, onde você tem tijolo, ou em locais que você constrói coisas com concreto, paredes de concreto, paredes externas de concreto, elas já têm uma criticidade muito maior, já dificulta muito o sinal. É muito comum você falar o seguinte: eu tenho sempre na minha casa, eu tenho lá no quarto um ponto sem fio. Dos quartos que estão do lado eu consigo pegar. Na sala que está a 2 quartos de distância, tem 2 paredes no meio, eu já não consigo pegar o sinal. Eu tive que colocar aqueles repetidorzinhos de rede sem fio para poder aumentar o alcance, tá? Porque tem 2 paredes e aí já gerou muito aqui, atenuação. E metal, então, é um problema muito sério. Características do enlace sem fio. Redução da força do sinal. O sinal de rádio se atenua enquanto se propaga, então ele vai enfraquecendo. Interferência de outras fontes. O padrão da rede sem fio é 2.4 GHz e é compartilhado por outros dispositivos, por exemplo, telefones, motores, e isso pode gerar interferência eletromagnética, tá? E propagação multivias, que é quando o sinal se reflete. Então o mesmo sinal chega no destino por caminhos diferentes e defasado um do outro. Isso também gera interferência e dificuldade para a rede sem fio. Eu tenho uma coisa chamada relação sinal-ruído. A razão sinal-ruído é uma coisa boa, que quanto maior o sinal-ruído, mais fácil extrair sinal do ruído. Tá? E eu tenho esse tal que ele chama aqui, SNR vezes BR. Tá. O que acontece aqui? Isso aqui está mostrando, ó, esse gráfico, está mostrando para vocês quanto que eu vou ter de atenuação em relação a sinal ruído. Quanto mais baixo, pior, tá ok? Aqui, ó. Então significa que quanto melhor o sinal, melhor a relação sinal-ruído, ou seja, quanto mais forte o sinal em relação ao ruído, mais fácil extrair o sinal. A rede sem fio ela tem algumas características importantes. O galho, o primeiro deles é o chamado problema do terminal oculto. O que vem a ser isso? Olha que eu tenho aqui uma máquina A, uma máquina B
e uma máquina C. E entre a máquina A e a máquina B, eu tenho um grande o quê? Obstáculo, que não permite que uma enxergue a outra. O que isso significa? Significa que a máquina A sabe que existe a máquina B. A máquina C sabe que existe a máquina B. Mas a máquina A não sabe que existe o C. E C não sabe que existe a máquina A na rede. Só quem sabe que existe A e B, que existe as três, é a máquina B. Isso se chama terminal oculto. Assim, B e A escutam um outro, B e C escutam o outro, A e C não podem ouvir um ao outro. Em consequência, A e C não sabem que um pode interferir com o outro quando forem transmitir para B. O segundo característica da rede sem fio é a atenuação do sinal. A diferença aqui, vejam bem, o efeito vai ser o mesmo. A não vai saber que C interfere em B quando ele está transmitido e vice-versa. Mas o motivo é diferente. No outro eles estão próximos, mas tem um obstáculo. Aqui eles estão muito distantes um do outro. Então o sinal de A vem, e quando chega em B já está tão fraco quando chega em C, já está tão fraco que o C não sabe que existe o sinal de A, e vice-versa. Então não chega a ser um terminal oculto, porque o motivo é diferente. Aqui é a atenuação do sinal, o outro é não enxergar um ao outro, não ter ligação direta. Mas o efeito é o mesmo. A conversa com B e B conversa com A, sabe que A sabe que B existe, B sabe que A existe. C sabe que B existe, B sabe que C existe. Mas A não sabe que C existe e vice-versa. Então, esses são dois problemas que a gente tem na rede sem fio, que vocês vão ver que depois os protocolos trataram essas duas dificuldades, do terminal oculto e do outro, tá? Rede sem fio, topologias. Nós temos duas topologias em rede sem fio. A peer-to-peer, também chamada de ad hoc. É quando eu tenho várias máquinas, ó. E elas acertam entre si, comunicam-se entre si, sem ter um ponto central, sem ter uma estrutura central. Isso é chamado rede ad hoc, tá? Elas não vão necessitar do access point. Também é chamada de BSS, Independent Basic Service Set. No modo ad hoc, então, eu não tenho estação base. Nós só podem transmitir a outros nós dentro da cobertura do enlace. Então, note o seguinte, esse aqui consegue falar, esse não fala com ninguém. Nós se organiza em uma rede, roteiam entre si mesmos. Isso é uma rede ad hoc. Topologia e infraestrutura, segunda forma, aquela é ad hoc, essa é a infraestrutura. Na infraestrutura, eu vou ter a figura do access point aqui, ó. O access point é como se fosse um ponto central da rede, que vai concentrar a transmissão da rede. Vai me prover a infraestrutura da rede. Normalmente o access point acaba saindo para fora cabeado, como está mostrando aqui, tá? E os computadores vão se conectar ao access point. E o access point dos BSS diferentes, Basic Service Set diferentes, permite que um converse com o outro, mesmo que não tenha interligação. Então vejamos os elementos de uma rede sem fio com infraestrutura, que é o nosso caso aqui, com a infraestrutura. Primeiro eu tenho os hospedeiros sem fio. São os laptops, os PDAs, tal, são as máquinas aqui, ó. Esses são os hospedeiros sem fio. Eles podem ser estáticos ou móveis, beleza. A estação base, que é o access point.
que é a estação base, que vai fazer a interligação, e o enlace sem fio, que é a ligação dos hosts sem fios aos access points, ou às estações base. Então, no modo infraestrutura, que é o modo que nós estamos vendo aqui, a estação base conecta hosts móveis à rede com fio. Então, essa estação aqui, ó, vai conectar os vários BSS aqui, ó. Esses computadores vão se ligar ao access point. O access point leva cabeado para a infraestrutura de rede. Rede sem fio 802.11, que é o mais comum que a gente vê por aí. Foi criado pelo I3E, com várias premissas: suportar diversos canais, sobrepor diversas redes na mesma área de canal, apresentar robustez com relação à interferência, mecanismos para evitar nós escondidos, aquela história de nós escondidos, e oferecer privacidade e controle de acesso. Nós temos vários padrões de rede sem fio. 802.11a, B, G, N, por aí vai. O que muda? A frequência de funcionamento e a velocidade de funcionamento, tá? Esse quadro aqui mostra vários padrões, inclusive de rede celular, ó, o 4G, o LTE, tá ok? O 3G, ó, HSPA e outros 3Gs aqui, além das redes sem fio. E por que aparece tudo aqui? Porque tudo é sem fio, né? Mesmo a rede celular é uma rede sem fio. 802.11, que é essa rede local que a gente usa, eles têm o BSS, Basic Service Set, que é uma célula de comunicação da rede sem fio. É um daqueles conjuntos de máquinas que são atendidas pelo mesmo access point. Isso forma um BSS. O STA são os vários clientes da rede. O sistema de distribuição e o Extend Service Set, que é o backbone, o sistema de distribuição é o backbone, e o Extend é o conjunto cujos APs estão conectados a uma mesma rede convencional, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui um access point, várias máquinas ligadas no access point. Aqui eu tenho o BSS1, BSS2, cada um tem sua área de cobertura, pode ter uma sobreposição ou não. Aqui eu tenho o esquema de distribuição, e esse tudo junto aqui vai formar o ESS, ó. Por quê? São os vários BSS que me permitem ser interligados pela parte backbone e pela rede cabeada. Arquitetura 802.11. Vamos lá. Hospedeiro sem fio se comunica com a estação base. Tá aqui, que é o ponto de acesso. Tá aqui, ó, Access Point 1, Access Point 2. Aqui eu tenho BSS1, BSS2. BSS ou célula, no modo de infraestrutura, contém o hospedeiro sem fio, o ponto de acesso, e no modo ad hoc apenas os hosts, como a gente já viu. Como é feito a associação? A gente está falando dos access points. Mas eu tenho que ter algum meio que permita que esses access points se associem que os hosts se associem aos access points. Então, como é que isso é feito? Nesse modelo 802.11, cada estação sem fio precisa se associar com um access point antes de poder enviar ou receber dados da camada de rede. É óbvio que aqui nós estamos falando no modo infraestrutura, que é quando eu tenho o access point. No modo ad hoc não existe o access point, então eles falam direto entre si. O que vai acontecer? Quando eu instalo um access point, o administrador de rede designa ao ponto de acesso o identificador de conjunto de serviços, composto de uma ou duas palavras. Ele também deve designar o número de canal ao access point. Mas como que é isso? Vamos lá. Para vocês que estão em casa, quando vocês instalam o modem ADSL na casa de vocês, eu vou dar um exemplo mais próximo à realidade de vocês, que você habilita o serviço sem fio, ou quando ele tem o serviço sem fio,
ele aparece para você com um nome, não aparece? Minha casa, qualquer coisa do gênero. Normalmente vem um nome lá de fábrica, você entra no setup e muda o nome da rede sem fio. Aquele nome que você está dando é que é o identificador de conjunto de serviços que você está colocando. E o canal, você tem vários canais, você pode escolher qual canal você vai usar. Normalmente esses modos já vêm configurados lá com um determinado canal. Ninguém mexe. É por isso que muitas vezes quando você vê aparece lá vários dos vizinhos, tudo aparece para você se estiver muito perto e não tiver interferência. Muito bem. Uma selva de sem fio é qualquer localização física na qual uma estação sem fio recebe sinal suficientemente forte de 2 ou mais access points. Muito bem. Como é que você faz a associação? Normalmente o host vai escolher o AP cujo quadro de sinalização é recebido com intensidade de sinal mais alta. Todos nós já vimos rede sem fio e aparece lá várias redes, você vê, esse aqui está mais forte, está mais fraco e tal. Normalmente você manda conectar no mais forte, você escolhe qual vai conectar. O processo de varrer canais e ouvir quadros de sinalização é conhecido como varredura passiva. A gente vai ver daqui a pouquinho. Um espideiro sem fio também pode realizar uma varredura ativa, transmitindo um quadro de investigação que será recebido por todos os APs dentro da faixa que aquele hospedeiro está. Então, o que é varredura passiva? Olha só. Os access points, como é que você sabe que tem uma rede sem fio disponível? Como é que você abre lá na tua casa e aparece a rede sem fio da sua casa e aparece também a do vizinho e a do outro vizinho? Por que aparece essa rede? Como é que ele sabe que tem essa rede? Os APs, eles enviam quadros de sinalização. Então, a sua máquina que está aqui, ó, se ela está no alcance do AP, ela recebe o quadro de sinalização. Essa máquina está ao alcance do BBS1 e do BBS2. No caso da casa de lá de vocês, quando aparece a de vocês, a do vizinho de cima, do vizinho de baixo, do vizinho do lado, é porque tem uma interseção entre o alcance dos vários e a sua máquina está aqui, ó. Então ela enxerga 3, ou 4, ou 5. Normalmente vai solicitar uma associação. Como já foi dito, normalmente você busca a associação com o sinal mais forte. Se você põe automaticamente, ele vai pegar o mais forte. Só que tem um problema de senha, de segurança, normalmente você entra e escolhe o que você quer, ele memoriza, e a partir daí, se tiver a senha, ele sempre vai conectar naquele que tiver com o sinal mais forte. Daqueles que ele conhece a senha. O quadro de solicitação de associação enviado do H1 para o AP, no caso, o H1 enviou para o AP2 aqui, ó. O AP1 mandou um quadro de sinalização, esse aqui recebeu, ele mandou a pedido de associação para o 2. E o AP2 devolve um quadro de resposta de associação para confirmar que ele vai aceitar aquela associação. Então aqui, ó. O host 1 pode se associar ao AP1 ou ao AP2. Recebeu sinalização dos dois, olha o número 1 aqui. Mandou a solicitação para o 2 e o 2 aceitou. Se associou ao 2. Isso é a varredura passiva, que é normalmente como funciona. A varredura ativa é diferente. O 1 entrou e enviou um quadro solicitando informação de quais APs estão disponíveis. Ó aqui. Ele recebe a resposta do 1 e do 2 e a partir daí ele vai selecionar um deles para se conectar. No caso, ele solicitou conexão com o 2 e o 2 aceitou. Muito bem. 802.11, ele se inspirou na rede Ethernet. Nós estudamos a rede Ethernet em aulas passadas e vimos que a Ethernet usa um protocolo chamado CSMA,
Minha letra é horrível. Vamos lá. CSMA-CD. Que é aquele acesso múltiplo sensível à portadora com detecção de colisão. Vamos lembrar. A ideia básica do CSMA é ouça antes de falar, para evitar colisão. Lembrando o conceito de colisão, quando duas máquinas transmitem ao mesmo tempo o sinal, num meio compartilhado, o sinal vai colidir um com o outro e um vai destruir o outro. Então a ideia é ouça, veja se o canal está livre antes de transmitir. Isso é válido para qualquer meio compartilhado. Redes com switch acabaram abandonando isso, porque não existe colisão. Mas se nós raciocinarmos com uma rede sem fio, nós estamos de novo numa rede compartilhada. Por quê? Ela usa transmissão de rádio. Então, se eu estou transmitindo um sinal de rádio aqui e o outro transmite ao mesmo tempo, o sinal de rádio vai o quê? Colidir um com o outro e vai destruir. Então, voltou-se a ter a ideia de se usar o CSMA. Ouça antes de falar. Só que a internet evoluiu para o CD. Quando ocorre a colisão, você para, tal, entra no retardo aleatório. Só que numa rede sem fio, não dá para detectar uma colisão fisicamente, porque a colisão é aumento do sinal. E no ar, pela própria atenuação, ele pode colidir aqui, quando chegar nos pontos eu não vou perceber. Então eles adotaram outro método, que é o CSMA-CA. Ou seja, com prevenção de colisão. Então, ao invés de usar detecção, ele vai usar prevenção. E como é que ele faz a prevenção? Nós vamos ver agora. Então, primeira ideia do acesso múltiplo. Evita colisões. 2 ou mais nós transmitindo ao mesmo tempo. Então, detecta antes de transmitir. Ótimo. Se eu não tivesse aquele problema do terminal oculto que nós falamos lá no início, que o A não percebe o C, ou da atenuação do sinal, o negócio era muito mais simples, né? Por quê? Porque um estaria transmitindo, todo mundo vê que o cara está transmitindo. Mas se eu tenho o terminal oculto, o A não sabe que o B está transmitindo. E ele resolve transmitir, a transmissão dele vai coligir com a transmissão do C quando chegar no B. E vai destruir tudo. Mesma coisa aqui, ó. Pela atenuação, chega no B. Vai haver uma colisão aqui. Então, como prevenir isso? Como evitar, já que só ouvir agora não resolve? Também já disse que ele não trabalha com detecção, porque não dá para sentir colisão no meio sem fio. Por causa do desvanecimento do sinal, o sinal ficava ficando muito fraco. Também não consegue sentir todas as colisões por causa do terminal oculto. Ocorre uma colisão no B, aqui. Nem o A nem o C percebem que ocorreu a colisão. Então, como é que eles trabalham? Eles trabalham da seguinte forma. Primeiro, a forma de transmitir. Eu tenho o emissor e o receptor. DIFs, diferença interframe espaço, não se preocupa com esse termo. O galho é o seguinte, ele vai ouvir durante um tempo. Se tiver vago, ele pode o quê? Transmitir. Primeira observação. Parece CSMA, CD. Se o canal está vago, eu transmito. Eu espero um pequeno tempo e mando de volta um AC. Primeira observação. No CSMA-CD não tinha AC. Se não ocorreu colisão, eu assumo que foi bem sucedida. Como aqui eu posso não perceber a colisão? Pode ocorrer uma colisão, eu posso não perceber. Por aquele problema de desvanecimento do tempo, eu trabalho com reconhecimento positivo. Então é assim, eu envio o dado para você, eu só assumo que o dado chegou quando eu receber de volta o seu AC, a sua confirmação. Essa é a primeira diferença de funcionamento CSMA-CD para o CSMA-CA. Tá? Então, se sentiu ocioso, transmite. Se sentiu o canal ocupado, espera um tempo, olha, vê se está o canal ocioso de novo, se for, transmite. Beleza. Se não recebe o AC de confirmação, aumenta o intervalo para transmitir de novo. Já no caso do receptor, se o quadro recebido está ok, ele retorna um
AC. É necessário o AC caso o problema terminal oculto. Beleza, tranquilo? Então, como eu expliquei como funcionava. Agora, como tratar o terminal oculto e como lidar com isso? Notem aqui a situação. Isso funciona muito bem no modo infraestrutura, quando eu tenho o access point. Eu tenho o access point aqui, o access point enxerga o H1 e o host 2. Mas reparem aqui, ó, que o host 1, apesar de chegar no access point, o sinal dele não chega no H2. Então o H2 é oculto em relação ao H1. E o H1 é oculto em relação ao H2. Então, o que eles vão fazer? Para evitar aquele problema do terminal oculto e gerar uma colisão no cara do meio, no caso no access point, ele vai trabalhar com a prevenção de colisão, que é a troca de alguns pequenos pacotes de controle curtos. O grande galho da colisão não é quando colide coisa pequena, é quando eu pego uma transmissão muito grande e no caso da rede sem fio, como eu não detecto a colisão, eu vou transmitir o quadro inteiro, mesmo que ele esteja colidindo. Isso ocupa muito tempo, muita largura de banda desperdiçada. Então, qual é o conceito? Pode ter colisão do quadro de controle pequeno, mas não pode ter colisão do quadro de dados, que é o grande. Então, como é que funciona? Eu vou trabalhar com dois quadros, o RTS e o CTS. Tá? Com isso, vai atenuar o problema da estação oculta. Se isso aqui funcionar direitinho, os quadros de dados e o AC, não haverá colisão. Então vamos ver como é que funciona. O RTS é uma requisição para permissão de transmissão. Eu tenho aqui o access point, e o que é importante entender é o seguinte: o access point, ele tem que enxergar todos os nós. Ele enxerga todos os nós. Ele é o ponto central do BSS. Um nó pode até não enxergar o outro. Um host pode até não enxergar o outro. Pode ser até terminal oculto em relação ao outro. Não tem galho, desde que o access point enxergue todos eles. Muito bem. Então, como é que funciona? Esse cara quer transmitir. Então, ele percebe o canal ocioso do ponto de vista dele, porque não está tendo transmissão aqui. Ele manda esse quadro pequenininho, esse RTS, essa requisição para transmissão. O access point espera um tempo para ver se não houve colisão, se não houve problema nenhum. Se não houve, ele manda um CTS para esse cara dizendo: olha, você pode transmitir, ele está reservando a transmissão para esse cara aqui. E ao mesmo tempo ele manda para todos os outros dizendo que ele concedeu para alguém permissão de transmissão, então esses dois aqui não podem aqui. Esse e esse não podem transmitir, por enquanto. Beleza. Esse cara transmite. Foi lá para o access point, ó. Bateu no access point. Ele manda o AC, manda o AC. Como esses dois aqui, ó, mesmo que eles não enxerguem ou não ouçam a transmissão da origem, como eles foram avisados que vai ter alguém transmitindo, eles não vão tentar o quê? Transmitir, e isso evita a colisão. Então, o RTS e o CTS é usado dessa forma. E, finalmente, quando a gente fala de rede sem fio, tem o problema da segurança, que é obtida em várias camadas, com login, senha de acesso e tal. Mas daí na nossa rede local, o importante é a gente usar aquela criptografia. Nunca deixar sua rede sem fio o quê? Aberta, permitindo que qualquer pessoa entre. Você tem que colocar lá o quê? Uma senha de acesso. Essa senha ela é criptografada e você só consegue se conectar na rede se tiver essa senha. E dessa forma que se implementa a segurança na rede sem fio. Quando eu falei de velocidade, deixa eu voltar aqui uma coisinha que eu esqueci de dizer, que é o seguinte: um dos motivos que torna a rede sem fio mais lenta que a rede cabeada é porque, se vocês olharem, só um pode transmitir de cada vez, dentro dessa mesma área. Esses outros ficam impedidos. Isso gera um canal half duplex. É como se eu estivesse usando um hub.
só um pode transmitir de cada vez, senão tem colisão. Isso torna o desempenho da rede menor do que de uma rede cabeada, que é full duplex. Muito bem. Com isso, terminamos a nossa 10ª aula, terminamos a última aula de conteúdo da disciplina e a nossa próxima aula será uma revisão para a V2. Agradeço a atenção, muito obrigado.